Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho do Lar, de hoje, 20 de junho de 2023. Para a nossa harmonização, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico. Esta é a mensagem, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João 3,11. Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar, nos círculos da luta diária, o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicie a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faze todo o bem, comece estimando os que não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, soberano do universo, agradecer a Jesus, nosso guia e modelo, pelos exemplos, a espiritualidade maior, dirigente dos trabalhos desta casa, que nos intui, que vela por cada um de nós, encarnados e desencarnados, te agradecendo ainda, ó Pai, pela presença desses irmãos da pátria espiritual, que aqui se fazem presentes com a permissão de Jesus para aprender conosco na noite de hoje sobre os ensinamentos do Evangelho. Gratidão, Pai, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Obrigado pelos amigos e também por aqueles que ainda se julgam nossos inimigos, que eles possam nos perdoar as faltas cometidas para com eles e que igualmente possam nos perdoar, sejam os amigos deste plano ou sejam os amigos do mundo invisível. Te agradecemos, Pai, por tudo que temos e por tudo que somos. E te rogamos ainda nesse instante, permita que Maria, nossa mãe, juntamente com seus servos, possa levar a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que eles se encontrem, recebam as nossas vibrações de amor, de carinho e de respeito, e que em breve eles possam estar no nosso seio novamente. E assim, Pai, emanados num só propósito, e com a oração que o Senhor nos ensinou, pedimos permissão para iniciar este santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Instruções dos Espíritos, no capítulo 17, Sede Perfeitos. O dever, Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros.
O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Este guardião da probidade interior o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração fielmente observado eleva o homem, mas como precisar desse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, o que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Essa é uma das mensagens que eu reputo mais lindas do Evangelho segundo o Espiritismo, o dever, trazida para nós por Lázaro em 1863. Ele vem já iniciando dizendo que o dever é a obrigação moral. Ele está falando não do dever para com as profissões, mas esse dever, essa ética que nós devemos ter no nosso comportamento diário, desde as mínimas coisas até as grandiosas, desde atravessar um semáforo fechado, desde atravessar fora da faixa de pedestres, desde julgar um papel na rua quando sabemos que não devemos, desde quando a gente usurpa os deveres que nós temos que cumprir. As placas "não pise no jardim" e a gente pisa, proibido fumar e a gente fuma, desrespeitando aqueles que não comungam dos mesmos vícios nossos. Tudo isso é um dever moral, e ela começa, como nos ensina aqui, desde os mais ínfimos aos maiores. Então, quem não comete os menores, com certeza não cometerá os desvios maiores, do desvio de uma verba de merenda escolar, do desvio de verbas da saúde, o desvio de conduta no poder que exerce para com o povo. Esse é o dever moral que Lázaro vem nos falar.
E ele fala que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. E é verdade, muitas das vezes nós deixamos de praticar o dever moral por interesse dos nossos corações, das nossas paixões, naquilo que nos atrai no mundo da carne, em detrimento àquilo que deveria nos atrair para o mundo espiritual. Então, muitas das vezes a gente procura o caminho da porta larga ao invés do caminho da porta estreita, e é onde a gente acaba cometendo os equívocos que nos atrapalham nos nossos crescimento moral, intelecto e espiritual. E quando ele fala ainda que as vitórias não têm testemunha, se nós vencemos a nós mesmos, se nós conseguimos exercitar, praticar esse dever moral, primeiro, como dizer, primeiro para consigo mesmo e em segundo para com os outros. Aqui ele não está dizendo do egoísmo, é porque primeiro nós temos que nos autorrespeitar. Se nós não nos respeitamos, como nós vamos respeitar o próximo? Então, primeiro nós temos que nos autorrespeitar para depois termos esse dever moral para com os outros. E aí ele fala que as vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. Por que não tem testemunha? Porque é de nós para conosco mesmo. Se nós vencemos essas batalhas diárias, essas batalhas pequenas, grandiosas do dia a dia, praticando, exercitando os ensinamentos que o Cristo espera que nós pratiquemos, nós somos vitoriosos, não há testemunhas. Mas se nós fracassamos também, se nós não praticamos a benevolência, a indulgência, o perdão, a caridade, se nós não nos despimos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa cupidez, da nossa avareza, da nossa inveja, também não haverá testemunhas, porque nós não vamos sofrer repressão de ninguém. Por isso que a gente sempre diz, o acerto, quando partimos deste plano para a pátria espiritual, é nosso com Deus. E vai ser a nossa consciência que vai nos cobrar. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Nós sabemos, a nossa consciência é uma lei natural de Deus implantada em nossos corações. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Tanto é que a nossa consciência nos cobra. Nós nos envergonhamos intimamente, sozinhos, quando a gente comete algum erro. Então, que nós possamos realmente utilizar o nosso livre-arbítrio para a prática do bem. É a lei de ação e reação, é a lei do plantio e da colheita. Nós hoje estamos colhendo o que plantamos nas nossas vidas pretéritas. E amanhã colheremos com certeza tudo que estamos plantando no dia de hoje. Continua o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O aguilhão da consciência e os sofismas da paixão e antagonismo. Porque nós preferimos ir para a contramão dos ensinos de Jesus do que aceitar, do que praticar aquilo que realmente a nossa consciência nos cobra, achando que muitos não verão, achando que tudo isso passa, esquecendo que nós deveremos responder por tudo aquilo. E aí continua, mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? Simples. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. É aquele exame de consciência que Santo Agostinho ou Sócrates nos pede que a gente faça um exame de consciência. Essa atitude que eu vou tomar em relação ao meu próximo, eu gostaria que ela fosse tomada, endereçada a mim? Se a resposta for não, por que eu vou fazer com o nosso próximo? Com o meu próximo?
Se a resposta for afirmativa, eu gostaria que aquela atitude fosse tomada em relação a mim, então eu também posso tomar essa atitude com relação ao meu próximo, porque é o que eu gostaria que me fosse feito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como gostaria que fôssemos amados. Eis as duas leis de Jesus resumindo os 10 mandamentos. E quando é que ela termina? Termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Ora, se alguém vai tomar uma atitude com relação a mim, se eu não quero, aqui, esse limite aqui é da minha vida, da minha existência. O seu direito termina aqui. Da mesma forma, eu tenho que fazer esse exame de consciência para com o meu próximo, para que eu não transponha esse limite para com ele. E diz: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Resumo prático, dever, de tudo aquilo que nós devemos fazer no seio da carne, enquanto nós estamos aqui. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. E realmente nós enfrentamos essas angústias em fazer o certo e fazer o errado. E muitas das vezes nós nos permitimos agir contrário à lei de amor, de justiça e caridade e praticamos os equívocos. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas. É aquele velho ditado, aquela velha oração que os hebreus faziam: ó Senhor de Israel, unifica o nosso coração, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. É o que nos ensina aqui também essa mensagem. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo, ou seja, não traz em si a vaidade, não traz em si o orgulho, não traz em si o egoísmo, porque primeiro ama ao Pai, ao nosso Criador, o dono dos nossos corações, e em segundo, amamos ao nosso próximo mais do que a nós mesmos, e assim nós estaremos no caminho certo para que a gente possa sempre acertarmos. O dever é o mais belo galardão da razão, ele nasce dela como o filho nasce da mãe. E aí no final ele fala: o dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A gente vem galgando patamares de evolução, se a gente perceber do início do mundo até hoje. E encerra: a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno. E nós só conseguimos enxergar essas virtudes do Eterno refletindo em Jesus. Ele foi o exemplo maior, tanto é que ele nos disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele era o reflexo de todas as virtudes que Deus espera que nós pratiquemos. E não aceita um esboço imperfeito. Nós. Por isso que o Evangelho nos conclama nesse capítulo, sede perfeitos, que nós devemos ser perfeitos, mas a perfeição relativa, porque nós jamais seremos igual ao Criador. Mas a perfeição relativa a todos nós é cabível, é imposta e nós devemos lutar para alcançá-la, tornando-nos homens de bem, verdadeiros cristãos, espíritas cristãos, na acepção dos ensinamentos, para que a grandeza da sua obra possa resplandecer aos nossos olhos, aos olhos do Pai e aos olhos de Jesus. Então, que nós possamos seguir esse exemplo maior que esteve entre nós nos ensinando, não por palavras, mas por exemplos, por atos, por atitudes, como foi o Cristo, nós possamos também igualmente refletir essas virtudes que o Pai espera que todos nós um dia possamos refletir, tornando-se um esboço perfeito
não imperfeito, como ainda somos cada um de nós nesse plano de provas e expiações tão primitivo e tão atrelado ainda à matéria. Então vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo a Jesus por essas lições morais que o Evangelho nos traz, agradecer pela presença desses irmãos da pátria espiritual que aqui estão aprendendo conosco na noite de hoje, agradecendo a Maria, nossa mãe, pela oportunidade de nos auxiliar, de nos cobrir com o manto sagrado que cobriu Jesus, trazendo-nos o equilíbrio, a serenidade e a paz que todos nós almejamos para o nosso dia a dia. Gratidão, Pai, mais uma vez por esses ensinamentos. Conceda-nos a força necessária e os instrumentos para que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. E assim, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita, com a oração de Maria, pedimos permissão para que possamos encerrar o Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, Pai, por tudo, mais uma vez.